amigos, aqui quem fala é o Jonas e hoje eu vou falar para vocês sobre a Fórmula 1 Machine Collection, edição número 122, que é a McLaren MCL33, motor Renault, que Fernando Alonso correu em 2018. Indo ao fascículo, a edição começa dizendo o seguinte: um novo ponto de viragem. Né? A McLaren ela firmou um acordo em 2015, né? Na verdade no final de 2014, né? Já tinha iniciado a era híbrida, né? E no final da temporada eles anunciaram uma parceria com a Honda, né? Então com isso muita expectativa ficou criada, né? Pois estavam reeditando uma parceria de sucesso anteriormente, né? E tinha muita expectativa para que desse certo dessa vez fazendo com que a McLaren fosse novamente uma equipe de ponta. Mas tudo deu errado, né? Como dizia, a Honda começou um projeto um ano atrasado, né? Então eles estavam totalmente defasados contra as outras fabricantes de motores, né? Então foram 3 temporadas para esquecer. 2015, 2016 e 2017 foi 3 campeonatos que a Honda teve muitos problemas de acerto, né? E a paciência do piloto espanhol acabou, né? Com ele reclamando muito do motor Honda, né? E para a McLaren não teve outra saída senão eles quebrarem o acordo, né? Quebraram antes do final do contrato, inclusive, né? E com isso eles costuraram novamente um novo acordo, né? Comprando motores Renault em substituição aos fracos motores na época, né, da Honda, né? Então aqui 2018 foi o início de uma nova era para a McLaren, com eles utilizando os motores Renault novamente, né? Aqui nessa foto, Grande Prêmio do Bahrein, né? Alonso à frente do seu companheiro de equipe, o belga Stoffel Van Dorn, né? E no detalhe a foto do piloto espanhol, né? Na foto de apresentação do carro na temporada, né? Vemos aqui o Zac Brown, né? Que é o principal dirigente da equipe atualmente, né? Ao lado de Eric Bouyer, que era o engenheiro-chefe da equipe, né? Naquela época, né? Na época Honda, e nessa virada de motores para o Renault, né? O Bouyer que comandava a equipe então, né? Aqui nessa foto o Carlos Sainz Jr., né? Piloto que teve seu passe trocado, né? Com a Red Bull, né? Ele era piloto da Red Bull, da Toro Rosso, inclusive, né? E num acordo costurado, ele acabou indo parar na Renault, né? E fato esse que aconteceu, né? Finalzinho de 2016 ele entrou na Renault, aliás, de 2017 ele entrou na Renault e correu a temporada 2018 na equipe francesa, né? Mais momentos aqui, Grande Prêmio de Mônaco, o estreante Charles Leclerc correndo com a Sauber, né? Por ele ser piloto júnior da Ferrari, né? A Fiat costurou um acordo em que a Alfa Romeo se tornou a principal patrocinadora da equipe, né? A patrocinadora Master, né? E possibilitou a ida do jovem monegasco para a equipe naquela temporada, né? E foi uma temporada muito boa de aprendizado para o jovem piloto naquele ano, 2018, né? Abaixo aqui, pit stop da Ferrari do Kimi Raikkonen, né? Ele que teve sua última vitória da Fórmula 1 vencendo o Grande Prêmio dos Estados Unidos daquele ano, né? No ano seguinte ele acabou sendo trocado, né? Com a equipe Alfa Romeo, né? E o Charles Leclerc da Alfa Romeo ele veio parar na equipe Ferrari em 2019, né? Mais momentos aqui. Sérgio Pérez perseguindo o sueco Marcus Ericsson, né?
não está falando em qual prova, né? O Ericsson, que venceu as 500 milhas de Indianápolis do ano passado, né? Um fato até muito surpreendente, né? Para um piloto que pouco fez na categoria da Fórmula 1, né? Mas que na Indy conseguiu algumas vitórias, né? Interessante esse ponto de vista, né? Muitas vezes o piloto ele é mais forte em outras categorias do que na Fórmula 1, né? Momentos ainda daquele ano, né? O alemão Nico Hülkenberg à frente de Carlos Sainz Jr. durante o Grande Prêmio da Austrália, né? 2018. E aqui na foto central a Force India de Esteban Ocon, né? Aquele ano ele andou batendo roda com o Sérgio Pérez, né? E com isso ele acabou ficando em 2019 a pé, né? Já que a equipe acabou trazendo o Lawrence Stroll, né? Comprou a equipe e colocou o seu filho, Lance Stroll, no lugar do Ocon em 2019, né? Outro que acabou ficando a pé ao final de temporada 2018 foi o Stoffel Vandoorne, né? Ele não conseguiu se adaptar muito bem, né? Aliado ao fato da McLaren estar correndo com um motor que tinha menos potência em relação às outras equipes, né? O motor Honda não era muito forte, né? E 2018 eles colocaram um motor melhor, né? No caso, né? Com o motor Renault, só que o Vandoorne não conseguia fazer esse carro andar, né? O Alonso andava, ele já era ao contrário, ele tinha uma certa dificuldade para andar entre o meio do pelotão para frente, né? Sebastian Vettel, que em 2018 disputou o título com Lewis Hamilton, né? Mas que na fase final a Ferrari acabou perdendo desempenho, né? Então ele teve que se contentar com o vice-campeonato naquele ano, né? E uma nova promessa vindo, né, na McLaren, né? É o Lando Norris, que naquele ano foi piloto de testes, mas que já sabia que na temporada seguinte teria seu lugar garantido na equipe, né? Já que ao final da temporada 2018 o Alonso anunciou a sua primeira aposentadoria, né? Então o Norris foi o piloto que entrou no lugar do piloto espanhol ao final da temporada 2018, né? Aqui nessa foto, Grande Prêmio da França, né? Max Verstappen, que chegou em segundo lugar na prova francesa, né? Mostrando a equipe Red Bull começando a querer subir, né, em relação à grande Mercedes, que era que dominava na época, né? A Red Bull até então era a terceira força da Fórmula 1, né? Com o Max chegando por várias vezes na terceira colocação, né? E em algumas ocasiões especiais ele ficava com o segundo lugar, como foi o caso do GP da França, né? Aqui Valtteri Bottas, né, pilotando a Mercedes, não tá falando em qual corrida, né? Ele que era o escudeiro do Hamilton naquela temporada, né? Outra foto aqui a Toro Rosso, né? Eu confundo com a AlphaTauri por causa do novo nome, né? A Toro Rosso com Pierre Gasly, né? Ele que foi rebaixado da equipe Red Bull, né? Acabou voltando para a Toro Rosso, e na temporada 2018 a equipe começou a usar os motores Honda, já que a McLaren não quis, né? A Red Bull acabou aceitando esses motores, né? Ficou como um teste na equipe Toro Rosso, e caso desse certo, a equipe principal iria pegar essa mesma motorização. Fato esse que acabou acontecendo na temporada 2019, né? Na foto abaixo aqui, Daniel Ricciardo com o troféu de vencedor do GP de Mônaco, né? Muitos diziam que o Ricciardo, né,
estava muito bem na equipe, mas que surpreendentemente, ao final das férias de verão, ele anunciou que estava saindo da Red Bull para ir para a Renault no ano 2019. Fato esse que pegou todo mundo de surpresa naquela temporada, né? Mais fotos daquela temporada. Lewis Hamilton, em qual corrida? Não tá falando em qual corrida que é, né? Mas ele que, com a poderosa Mercedes, ele conseguiu o seu 2018, o pentacampeonato, ele conseguiu naquele ano, né? Abaixo aqui, a Haas com o Romain Grosjean, né? Teve uma ótima temporada graças aos motores Ferrari, né? Conseguiu importantes pontos, né? Terminando deixando a Haas com o 5º lugar no Mundial de Construtores, né? É o melhor resultado até então da equipe norte-americana, né? Na parte de tecnologia, né? Mostrando as fotos do lançamento da McLaren daquele ano, né? Que tinha motorização Renault, né? E patrocínio da Petrobras, né? Foi o último ano que o patrocínio da Petrobras rolou na Fórmula 1 naquela época, né? No raio-x aqui, um comparativo do carro da McLaren abaixo, acima com a Renault RS18 daquele ano, né? Podemos ver algumas boas diferenças de projeto dos dois carros, apesar de ter o mesmo motor, né? Detalhamento aqui da parte mecânica, né? E esse bico tamanduá esquisito que a equipe usava naquela temporada, né? E que tinha as seguintes especificações. Eles usavam um motor híbrido V6 a 90 graus, né? Um motor Renault RE18, né? Que tinha 15 mil rotações de rotação máxima, né? Dotado de KERS, MGU-K, MGU-H, né? Que davam 950 HP de potência, né? E um câmbio semi-automático sequencial de 8 marchas, né? Com 733 kg de peso. Eram as especificações desse carro, né? Abaixo aqui a edição dizendo sai a Honda e entra a Renault, né? E no detalhe superior aqui a comparação meio a meio do carro da McLaren com o carro da Renault, que dividiam o mesmo motor Renault naquele ano, né? Falando sobre equipes, né? Falando sobre a equipe Theodore Racing entre 1976 e 1983, né? A equipe do simpático Ted Yap, né? De Hong Kong, né? Esse chinês amante de automobilismo, ele chegou a criar uma equipe que competiu na Fórmula 1 durante esse período. Nessa foto aqui, o 1978, GP Brasil, em Jacarepaguá, Ed Cheever pilotando para eles naquele ano de 78. Abaixo aqui, 1977, Patrick Tambay, né, correu com eles. Eles fizeram uso de um carro Ensign N177 naquela temporada. Uma foto bastante interessante. Mais interessante essa aqui do GP do Brasil, em que eles correram com chassi próprio, o TR1, né, que na verdade era baseado em cima de um chassi Wolf, né, mas que não deu muito certo e eles acabaram abortando o projeto, né, comprando inclusive chassis Wolf de segunda mão, né, e que teve Keck Rosberg como piloto nessa foto aqui. Não tá falando em qual pista, mas aparentemente é o GP da Holanda, né? Rosberg pilotando uma Wolf durante a temporada de 1978, né? Abaixo aqui falando que o Yep acabou comprando o espólio da Shadow, né, quando eles saíram da Fórmula 1, né,
E aqui nessa foto de 83, eles com um carro Ensign, né? Na foto é em Detroit, com o piloto Roberto Guerreiro, o colombiano Roberto Guerreiro, pilotando para eles naquela temporada 83. Abaixo aqui, 1981, Patrick Tambay com a Theodore TY01, né? Um carro que vinha com uma asa que lembrava muito aquela asa da Mart 711, né? Tipo uma tábua de passar, né? Por assim dizer, né? Já que a asa era deslocada mais para cima do carro, né? Outros momentos aqui nessa foto, 1982, no Canadá, Geoff Lees pilotando para eles, né? Não tá falando que qual modelo, né? Mas que ele acabou correndo naquela temporada no Canadá, né? E nessa outra aqui, Johnny Cecotto, ele foi piloto da Theodore em 1983, né? O campeão do motociclismo, né? Fazendo a sua estreia na Fórmula 1, né? Em que no ano de 84 acabou sendo companheiro de equipe do Ayrton Senna na Crescente Toleman, né? No detalhe aqui, a foto do Ted Yep, né? O apelido de Theodore, né? A equipe Theodore, na verdade, é o nome do dono, né? Theodore Yep, né? E abaixo aqui, em 1976, ele correndo com um chassi Smart, né? Durante o Grande Prêmio de Long Beach, com o sueco Ronnie Peterson, né? Correu pela equipe chinesa de Hong Kong, né? E falando sobre corridas, o Grande Prêmio de Mônaco de 1977, prova essa vencida por Jody Scheckter, né? Na equipe que era a sensação daquele ano, né? Já que ela começou vencendo no Grande Prêmio da Argentina, né? E conseguiu uma importante vitória nas ruas do Principado, né? Scheckter, que acabou o ano como vice-campeão, né? Um fato que gerou muita surpresa, né? Dessa equipe, que era estreante em termos, né? Já que até 1976 eles tinham parceria com a Williams, né? Para depois seguirem sozinho em 1977 em diante, né? No detalhe aqui, eles recebendo o troféu do Príncipe Ranier e a Princesa Grace, né? E no detalhe aqui, falando sobre o Ricardo Patrese, que naquele ano estava estreando na equipe Shadow, né? Foi inclusive a primeira corrida do italiano na Fórmula 1, né? Falando sobre grandes pilotos, né? Falando sobre Sérgio Pérez, né? O mexicano, que hoje é tido como o melhor mexicano que correu na Fórmula 1 até o momento, né? Já que ele já tem algumas vitórias em sua carreira, né? Aqui no ano de estreia, em 2011, correndo pela Sauber, né? O mexicano até então campeão da GP2, né? Fazendo uma boa estreia na Fórmula 1 em 2011, né? 2013, uma rápida passagem pela McLaren, né? Mas o piloto ainda em início de carreira não estava totalmente preparado para correr numa equipe de grande porte, que era a McLaren na época, né? Em 2015, ele correndo com a Force India, né? No Grande Prêmio da Rússia, em Sochi, né? Por vários anos ele levou a Force India nas costas, né? E depois que virou Racing Point, ele continuou sendo o piloto que comandava na equipe, né? 2016, a Force India VJM09, em qual corrida? Não tá falando em qual corrida, né? Mas que teve 2 pódios e terminou a temporada com 101 pontos, né? Acho que foi a melhor colocação da Force India na sua história da Fórmula 1, né? Sérgio Pérez, nascido em Guadalajara, no México, em 26 de janeiro de 1990. Sua estreia foi no Grande Prêmio da Austrália de 2011 e ele está nativo até hoje, né? Aqui falando, a melhor colocação dele foi o 4º lugar em 2020,
né? Mas como essa revista é velha, já está defasado essas estatísticas, né? Com 195 corridas, um pódio, né? Um pódio não, uma vitória, né? Ele venceu no Grande Prêmio do Sakir em 2020, aquela prova do oval, né? Uma vitória muito emblemática, inclusive, né? Pois ele estava sem equipe para a temporada 2021, né? Até então ele tinha 10 pódios, com nenhuma pole position e 4 voltas mais rápidas. E ele correu pelas equipes Sauber, McLaren, Force India, Racing Point e Red Bull, né? Essas estatísticas são até o mês de... até a quarta corrida da temporada de 2021, né? Então muita coisa rolou depois disso. Aqui no detalhe, ele no pódio do GP de Mônaco de 2016, né? Um pódio muito comemorado, né? Mal imaginaria ele que no ano passado venceria essa famosa prova, né? Mais detalhes aqui, ainda com a Force India, né? Em 2017, não está dizendo qual corrida, né? Mas foi um ano bastante problemático para a equipe, que quase faliu naquela época, né? Em 2019, agora como Racing Point, né? Ele liderando a equipe e já tendo a companhia do Lance Stroll na equipe, né? Em 2020, o último ano dele na equipe Racing Point, né? E como eu dizia, foi um ano complicado, pois ele não tinha assento para a temporada 2021. E a Racing Point, que foi muito criticada naquele ano 2020 por ter um carro que era a cópia idêntica da Mercedes W10 usada na temporada anterior, né? E a próxima edição da Fórmula 1 Machine Collection será a Toleman TG 184 motor Hart, que Ayrton Senna correu em 1984. Eu vou dar um corte na câmera aqui e vou voltar para a miniatura. Bem, voltando para a miniatura, né? Uma lindíssima miniatura que a Ixo fez na coleção, né? Uma que eu esperei bastante para que viesse e acabou acontecendo, né? É a miniatura dessa McLaren da temporada 2018 que Fernando Alonso correu naquela temporada, né? Esse carro era mais esperado ainda porque ele tá com uma pintura especial, na verdade. É a pintura de despedida do Alonso na sua primeira aposentadoria, né? Prova essa que foi feita em Abu Dhabi, né? Então a equipe fez essa cor especial para ele, né? Com as cores do Alonso, né? Das Astúrias, né? Na parte traseira do carro, né? Foi uma miniatura bem feita, né? Mas uma coisa me incomodou bastante, não sei se vocês vão conseguir ver, os retrovisores estão totalmente tortos, né? Foi a primeira coisa que eu reparei, tá muito destoante mesmo, né? Eu vou ter que dar uma estudada depois, o que eu posso fazer aqui para dar uma corrigida nesse absurdo que tá, né? Como vocês podem ver, ele está muito torto mesmo, né? Eu preciso dar uma corrigida nisso aí, deixar um pouco mais reto, mais apresentável. Tirando os retrovisores, o carro tá lindo, tá muito bacana mesmo, o detalhamento tá muito bom, né? Descobri inclusive que ele tá com essa estrela aqui, é da Shandong, na verdade. Parece que na miniatura da Spark não vem isso, você tem que colocar, né? E na miniatura Ixo eles deixaram a marca do champanhe, né? Não tá dizendo que é o champanhe, mas é alusivo à marca do champanhe, né? Já que eles fizeram uma corrida num país muçulmano onde que bebida alcoólica é totalmente proibido, né? O detalhamento tá legal mesmo, né? Todos os patrocínios, né, da equipe, né? A Petrobras, a Kimoa do Alonso, né? Todas as marcas que participaram da equipe estão totalmente colocadas nessa miniatura, né? A única ressalva fica para o retrovisor, que veio totalmente torto, e eu preciso depois sentar e dar uma boa estudada para ver o que eu posso fazer para corrigir esse defeito, certo? Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções. Continuem acompanhando. A todos vocês,
Fica o meu abraço e até a próxima.